A Liz já está aqui conosco. Graça e paz, minha irmã, seja bem-vinda. Eu acredito que alguns dos nossos irmãos já te conheçam, mas eu gostaria de te pedir que você se apresentasse para a nossa comunidade, falasse um pouquinho do trabalho que você desenvolve, para a gente começar já abrindo o nosso diálogo aqui essa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Daniel. Boa noite a todas as irmãs e a todos os irmãos aqui. Eu me chamo Liz Guimarães, sou aspirante ao diaconato metodista e atuo junto com o pastor Raiz André Guimarães na Igreja Metodista Filadélfia, no Engenho Velho da Federação, em Salvador, na Bahia. E também estou na coordenação da Pastoral de Jovens em Conflito com a Lei, que está sendo estruturada na Remini, para começar a atuar com os adolescentes em situação de conflito com a lei e privados de liberdade aqui em Salvador. Amém, minha irmã. Seja muito bem-vinda. É uma alegria imensa falar contigo. E aí eu queria até lembrar que você esteve aí na lista de uma lista muito bacana que eu vi recentemente do pessoal do Intercept como uma das referências do meio evangélico, realmente que trata de questões tanto relacionadas à questão do racismo como uma teologia questões teologia mais ligadas a questões sociais. Então nós temos muita coisa aqui para conversar. Então parabéns. Eu tenho certeza que essa noite será uma noite bastante edificante para nós. Liz, me fala uma coisa. O que seria juventude, a gente pensar o que é uma juventude, o que é essa juventude em conflito com a lei? E eu já faço segurando essa pergunta, né? Eu já te perguntaria também se há um padrão, um perfil desses jovens que geralmente andam em rota de atrito, rota de colisão com isso que a gente chama de lei. Eu acho que a gente seria até assim, a gente não tem muitas questões a se fazer diante desse conceito, mas para início de conversa, né, o que seria esse público, o que seria essa juventude em conflito com a lei e se tem um padrão, há um perfil dessa galerinha? Então, a gente precisa fazer algumas compartimentações para poder entender essa questão. Eu gosto de começar sempre pelo conceito de conflito com a lei. Por que a gente usa conflito com a lei? Conflito com a lei é tudo aquilo que contrasta com a norma vigente. Andar sem cinto de segurança, conflita com a lei, porque existe uma lei em território nacional que determina que toda pessoa que está ou dirige um veículo precisa usar cinto de segurança. Ter o Windows não original no computador de casa, conflita com a lei, porque há uma lei vigente que diz que o Windows é um serviço privado, o sistema operacional é um serviço privado e que precisa ser comprado. Só que se a gente for fazer uma pesquisa de domicílios, a gente vai perceber que uma grande parte dos computadores tem o Windows como o sistema operacional, mas ele não é original. Ele foi cedido de alguém que passou para outro alguém, que passou para outro alguém. Então, isso é conflito com a lei. É quando contraria, vai de encontro, né, literalmente, à norma vigente, à lei vigente. Juventude em conflito com a lei. Juventude, a gente está chamando aqui, na verdade, de adolescência, porque são jovens, são adolescentes, meninas e meninos, com idades entre 12 e 18 anos, que cometem algum tipo de ato infracional. Por que a gente não diz crime? Porque quem comete crime é adulto. Adolescente comete, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, prática análoga ao crime, que é o ato infracional. Então, quando a gente diz juventude em conflito com a lei ou adolescentes privados de liberdade, a gente está falando dessas pessoas com idade entre 12 e 18 anos, portanto, segundo a própria legislação, pessoas em estado peculiar de desenvolvimento. É só a gente fazer um pequeno remember de como era a nossa vida quando a gente tinha 12, 13, 14 anos, que a gente vai perceber que as coisas na nossa cabeça eram diferentes do que são agora e que cometem prática análoga a crime.
né, que na grande maioria são tipificadas como dano ao patrimônio, né? A última pesquisa que eu tive acesso, 97% dos crimes era relacionado ao patrimônio e 0,3% eram relacionados à vida, nesse universo de cometimento no território nacional. Então, eu acho que essas são as explicações iniciais, eu acho que a gente vai desenrolar mais esse rolo aí. Ótimo. Então, só para a gente abrindo, né, melhor a nossa compreensão, então a juventude em conflito com a lei seria essa galerinha a partir de 12 aos 18 anos e que infelizmente hoje é alvo de uma, digamos assim, de um lobby muito grande para que possa acabar, inclusive, com essa proteção que a lei traz, né? Porque a gente vai pensar, que é o que você já estava falando, que é uma pessoa que ainda está em desenvolvimento, né? Então precisa de educação, precisa de maior proteção, né? E aí a pastora Tayana nos lembra aqui que a gente está, esse ano, relembrando os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um marco fundamental para nós nesse quesito de proteção. E aí você falando, Liz, eu fico pensando que, assim, primeiro a questão da lei é muito... A gente pensa assim, mais de 90% são crimes patrimoniais, não é isso? Na última pesquisa que você colocou. Então, me parece, e aí eu queria insistir contigo nessa pergunta, que dá para a gente identificar que nem tudo, né, assim, nem tudo, todos os conflitos com a lei são tratados com a mesma severidade. Nem todos os jovens recebem o mesmo tratamento. Então, quando a gente pensa em juventude em conflito com a lei, né, de acordo com aquilo que você está colocando aí, há um peso maior para um grupo de jovens, né, há um perfil maior dessa juventude que entra nessa... é taxado ou são aplicadas essas penalidades? Então, o sistema prisional tem um rosto e uma classe social. O sistema socioeducativo, que é onde ficam os adolescentes que cometem algum tipo de ato infracional, funciona em analogia ao sistema prisional. Muitas coisas que acontecem no sistema prisional acontecem no sistema socioeducativo. Uma delas é o rosto e a classe social. Se você entra hoje numa unidade socioeducativa, você vai encontrar uma grande parte dos internos que são pretos e pobres. Por quê? Por uma razão muito simples. A rede de proteção do jovem que não é negro e do jovem que não é pobre não permite que ele impede que ele chegue sequer à delegacia. Quem vai à delegacia, se um jovem de classe média alta, não negro, é apreendido numa situação que é um ato infracional, é o advogado da família. Você, no exercício da sua profissão, se não passou por isso, deve conhecer pessoas que o adolescente foi surpreendido numa situação que implica num ato infracional, e aí alguém liga para o advogado e diz, aconteceu isso, 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 por favor, vai lá na delegacia, e aí o advogado vai, ele sai de lá no máximo, com eu esqueci agora o nome, advertência. Advertência. Que é como se o juiz desse uma bronca. Sabe quando vó fala com a gente? Desce daí, não faz isso. É isso, a advertência para um adolescente é isso. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai de advertência à privação de liberdade. Você tem advertência, prestação de serviço, restrição de liberdade, que é o que no adulto a gente chama de semi-liberdade ou de semi-aberto, e privação de liberdade, que no adulto a gente chama de prisão. Uhum. E aí você percebe que, por exemplo, no Rio, que é um lugar onde muitos adolescentes são apreendidos na dinâmica do tráfico de drogas, trabalhando no tráfico de drogas,
Não existe advertência, não existe prestação de serviço, não existe. A primeira medida que o judiciário enxerga é prisão, encarceramento, privação de liberdade. E aí, quem são os jovens que, ou as meninas ou os meninos que vão para essa medida de internação? Adolescentes empobrecidos e pretos. Adolescentes meninas empobrecidas e pretas. Por quê? A classe média, primeiro, tem uma rede que, por conta da cor da pele e da situação financeira, ameniza o que aconteceu. No filme Tropa de Elite, eu não sei se vocês lembram, tem um diálogo entre o Capitão Nascimento e o filho, que ele fala da quantidade que o filho portava de uma substância psicoativa ilícita, né? Aí ele fala, mas isso não é quantidade de uma pessoa que usa. Via de regra, muitos jovens, muitos adolescentes são apreendidos com quantidades até mais significativas. A gente teve um caso recente do tratamento da mídia de massa e da sociedade que aconteceu essa semana. O rapaz que foi picado pela Naja continua sendo chamado de estudante, mesmo depois de terem sido descobertos mais 17 animais raros sob propriedade dele. E ele continua sendo chamado de estudante. E aí então, a pergunta que fica, se ele fosse negro, né, será que ele estaria sendo tratado como estudante ou como traficante? Se a cobra fosse, né, a Naja fosse descoberta numa favela, será? Como é que seria, e né? Tem mais, ela foi descoberta, né? E ela foi abandonada no perímetro urbano para picar outras pessoas. É impressionante. Então, eu teria uma pergunta mais para frente, mas eu queria trazer já para cá. Então, nesse sentido, dá para dizer que a gente tem um tratamento diferenciado nessas aplicações de pena. Até a Aline Martinelli comentando aqui que o nosso Estado racista, ele tem cor, né? A aplicação das penas tem cor, tem raça. Então, dá para ver essa diferença de tratamento a depender da classe social e da cor? Sim, nitidamente. Se você entrar em qualquer unidade educativa, seja ela feminina ou masculina, de privação de liberdade, você vai perceber que os rostos têm cor, né? E aí você se pergunta, tudo bem. Aí até uma moça na internet falou que é assim mesmo, né? Que as pessoas pretas, essa é a saída que elas têm. Mas aí você, por outro lado, pensa, mas as outras pessoas... A adolescência é a mesma. Os outros adolescentes não erram? Parece que há o grau de, digamos assim, de elasticidade do Estado, né, de mitigação para esses conflitos em relação aos que são da classe mais abastadas e também de uma cor, né, de cor branca. Parece que o Estado é mais paternalista, né, enquanto que o Estado, para o pobre, para o favelado, né, ele é sempre o Estado punitivo. Então, isso me parece também que fica muito claro, principalmente na questão do tratamento em relação à juventude. Liz, deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu acho que seria interessante a gente incluir nessa nossa conversa, e eu acredito que você tem alguma coisa a nos explicar a esse respeito. Tem um tema que se começa a discutir, que é o tema da justiça restaurativa, né? Essa aplicação da justiça restaurativa. O que seria justiça restaurativa, né? E no que ela difere da aplicação normal da pena? Então, a gente vive num sistema de justiça retributivo. A lógica simplificada é fez, pagou. Que tem como pano de fundo a punição. Uhum. A justiça restaurativa propõe uma outra possibilidade, que é a possibilidade que considera responsabilidade e reparação. Por quê? Você deve ser meu contemporâneo do final da década de 70, começo da década de 80, e você certamente apanhava quando era criança. Eu duvido que você nunca tenha apanhado 2 vezes pelo mesmo motivo, ou ficado de castigo 2 vezes pelo mesmo motivo. Esse é um elemento do nosso cotidiano
que mostra para a gente de maneira muito simples a ineficácia da punição. Existem outros, tantos, vários, né? Mas esse é um deles. A justiça restaurativa, ela vai num outro caminho, tentando pensar o quê? Qual a responsabilidade em torno dessa situação? Como é que a gente pode avaliar isso e considerar um ambiente de reparação? As práticas de justiça restaurativa já estão no Brasil, via de regra, trazidas pelo judiciário, né? Grande parte das práticas foi o sistema judiciário quem propôs e implantou desde 2003. E ela vem se aproximando, por quê? O sistema prisional é ineficaz, o sistema prisional e socioeducativo é ineficaz e é caro aos cofres do Estado, aos cofres públicos. O sistema prisional e o sistema socioeducativo são ineficazes, caros e não resolvem o problema da segurança pública. Pelo contrário, né, já é dado que quanto maior a aproximação de uma pessoa com os sistemas prisional e socioeducativo, a probabilidade de imersão dessas pessoas na continuidade da vida, né, conflitando com a lei, é quase certa. Então, quando a pessoa é culpada, porque também tem um aspecto aí filosófico que é a culpa, ela é estática. Se eu digo a culpa é do Daniel, acabou a questão. A culpa é do Daniel. Agora, se eu pergunto, diante disso que aconteceu, de quem é a responsabilidade? E uma segunda pergunta, diante disso que aconteceu, como nós podemos operar para reparar o ocorrido? Aí alguns vão dizer, mas tem coisas que são irreparáveis. De fato, são. Por exemplo, a Sari Corte Real, não importa o que aconteça com ela. Não importa o que aconteça com ela, nada vai trazer a vida do filho da Mirtes de volta. Nada. Contudo, a Mirtes precisa ter oportunidade de dizer do dano causado. Ela vem tendo essa oportunidade paulatinamente. O fato da Sari ser processada resolve ou caminha, que resolver talvez seja uma expressão muito arrojada para isso, mas caminha no sentimento, na possibilidade de reparação do que aconteceu? Sim. Teve aqui no Nordeste, eu perdi a referência, teve uma vara de execuções penais que em casos de violência doméstica, na audiência dava a oportunidade da mulher falar para o agressor o que aconteceu, porque se percebeu que nem a voz da acusação, da promotoria, nem a voz do advogado de defesa e nem a voz do juiz davam àquela pessoa a possibilidade dela expressar o dano causado. Então a justiça restaurativa se esforça para implantar isso. É difícil? É difícil. Por quê? A gente está muito pautado na lógica da vingança. A gente quer fazer sofrer, né? O desejo que a gente tem diante da injustiça é fazer aquele que comete injustiça, aquele que comete crime, aquele que comete ato infracional ou aquela sofrer, né? A gente quer de volta a praça pública. Em alguns lugares do país isso tem se tornado cada vez mais comum. E o linchamento. Acontece que a gente tem também uma trajetória de impunidade. Por exemplo, nosso conterrâneo aqui, né, da Bahia, Gedel Vieira Neto, acaba de chegar em casa com tornozeleira eletrônica. A esposa do Queiroz já estava uma semana em casa sem tornozeleira eletrônica. Onde ela foi? Com quem ela falou? Entendeu? Então, assim, essas falhas da nossa justiça, se a gente volta para a praça pública, né, é muito provável que a gente incorra, todos nós, em homicídio, em barbáries cada vez piores. Verdade. Só falando um pouquinho sobre justiça restaurativa, nesse sentido, Liz, a justiça restaurativa ela também não é apenas uma forma de acolher aquele que comete a infração, mas também é dar voz à vítima, né? Então, quando você fala nos dois pilares da responsabilização, né, e da reparação, a vítima acaba tendo um papel central também
na solução desse conflito. Não seria isso? Seria esse o conceito? Se aproximaria um Na pouco verdade, o que a gente faz nos círculos restaurativos, né? Porque a justiça restaurativa ela não se desdobra num evento. O julgamento ele é um evento. E aí ele é um evento que tenta dar conta daquilo que aconteceu naquele evento, que pode se desdobrar em mais de um evento, mas via de regra é um evento. A justiça restaurativa ela é processual. E ao longo desse processo, os facilitadores, primeiro, tentam acolher e ouvir as partes, né? O ofensor e o ofendido. E aí, ouvindo o ofensor e o ofendido, propõe que eles se encontrem e possam dizer um ao outro da ofensa e do sofrimento a partir da ofensa. E tentam estruturar um pensamento sobre o que aconteceu. Às vezes esse pensamento tem... Porque também a gente toma que a prática de justiça restaurativa ela vai sempre ser uma novela do Manuel Carlos no final. Não necessariamente. Os casos na África do Sul, eu conversava com uma amiga essa semana que ela me falou que tem um museu em Joanesburgo que passa as câmaras de conciliação do apartheid. E tem uma série de casos lá que não deu um final feliz. A pessoa tem o direito de expressar aquilo que ela deve expressar. Ela vai ouvir e ser ouvida. E isso dá um caminho, principalmente para as pessoas adolescentes, de repensar as práticas, de repensar as posturas. Porque, assim, quando a gente pensa no sistema penal brasileiro, é importante uma pergunta: o que a gente quer que aconteça? A gente quer que pare de acontecer violência ou a gente quer torturar quem comete violência? É verdade. E interessante observar que a forma punitiva, né, que é o sistema brasileiro, o sistema penal, o sistema carcerário brasileiro, ele tem a forma de punir, né, nesse sentido da vingança, da justiça retributiva. A gente só criou um sistema paralelo também de crimes, né? A gente vê o crescimento das facções criminosas exatamente na seara dessa repressão cada vez maior. E quanto mais há um sistema, quanto maior o sistema punitivo, maior também é o índice de criminalidade e todas essas questões. Me fala um pouquinho, Luiz, como é o trabalho que vocês desenvolvem aí nesse sentido da justiça restaurativa, também com o pessoal que vocês trabalham, que eu sei que vocês têm um trabalho aí, você tem um trabalho junto a esse pessoal que, né, essa juventude em conflito com a lei, também nesse sentido da justiça restaurativa e também daquelas pessoas que estão em privação de liberdade. Me fala um pouquinho do teu trabalho. Então, a gente se reúne a partir do Evangelho, é importante que isso seja dito. A gente sempre considera que a nossa presença ela se dá a partir do Evangelho de Jesus, para pensar o momento da privação de liberdade. Geralmente, a nossa ação se configura com um encontro semanal, né, com grupos de adolescentes na unidade socioeducativa, e ali a gente senta e conversa a partir da Bíblia, usando a metodologia do Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, que é usando a Bíblia para entender a vida e a vida para entender a Bíblia. E dialogar por quê? Jesus sempre, em toda situação, ele da continuidade da vida. Vá e não peques mais. Volta e conta para os teus o que aconteceram. Vá e anuncia essa boa nova. Então, a vida continua. E aí, a gente busca entender aquele momento, o que aconteceu para que se chegasse ali, mas também projetar a continuidade da vida. Né? E aí, partindo do texto bíblico, usando como elemento o diálogo a respeito do texto e a respeito da vida, buscar traçar com os adolescentes uma possibilidade de jornada. É óbvio que a gente entende que são muitos os outros fatores, e por isso a gente estimula que essa caminhada ganhe continuidade depois do período de privação de liberdade. Mas naquele momento ali, a nossa atitude a partir do Evangelho, tendo a Bíblia como ferramenta, dialogar sobre o momento da privação de liberdade
e sobre a continuidade da vida depois dele. Que bacana, Alice. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque a gente tem um segmento religioso que fala, quando pensa nessas situações de conflito com a lei, parece que a Bíblia é deixada de lado e a única coisa o tratamento que se dá é com a espada na mão, né? Eles deixam a Bíblia de lado e é só a espada, e aí a punição, a pancada. E no Brasil a espada tomou corpo, na verdade agora a espada é uma arminha, né? É a arma na mão. Porque resolve rápido, né, Daniel? A maneira imatura de resolução de problemas ela sempre lança a mão da violência e da agressividade. Por quê? Porque é uma solução fácil, é uma solução imediata, né? Encarcerar, tira isso da minha frente. Eu quero me ver livre disso. E aí, como é que eu lido com o dano que me aconteceu? Como é que eu lido com as perdas que eu tive? Como é que eu lido com aquela outra pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus, vinda de um óvulo e de um espermatozoide que foi gerada 9 meses? Como é que eu lido com a humanidade dessa outra pessoa? Porque há humanidade. Ainda que a gente escolha colocar em outra classe, que não existe, só existe na nossa fala, né? Não existe bandido, existe pessoa que comete crime, pessoa que comete ato infracional, que é uma pessoa, né? E aí, como é importante que a gente amadureça enquanto sociedade para lidar com o que aconteceu. Lidar no sentido de poder voltar, né? Agora eu tenho me dedicado mais recentemente a pensar o trauma, né? Por meio do pensamento sistêmico, que é uma ampliação da constelação familiar, que é uma outra metodologia de construção de cultura de paz. E assim, às vezes a gente passa pelas coisas e arrasta anos, sequelas provenientes das situações traumáticas. Por quê? Porque a gente simplesmente não teve a oportunidade de parar e olhar para o que aconteceu e esgotar todos os sentimentos, sejam eles positivos ou, via de regra, negativos, a fim de que a gente possa seguir vivendo, tendo deixado o que aconteceu de ruim aonde aconteceu. Liz, nesse caso específico, em relação à juventude, como é que vocês fazem esse acolhimento, né? Teria um caso específico que você poderia citar de acolhimento de algum jovem, que vocês fizeram esse acompanhamento, só para a gente deixar isso, dar uma cara, né, a isso tudo que a gente está falando? Então, a gente coleciona muitas tristezas, né? Não é um ambiente fácil, mas a gente também coleciona algumas alegrias. E quando você falou, eu automaticamente sorri, porque essa semana a gente descobriu que um adolescente que foi acompanhado lá pela gente no Rio, né, na unidade do socioeducativo na Baixada Fluminense, em Belford Roxo, ele está estudando, está fazendo estágio no Ministério Público, está seguindo a vida, maravilhoso, né? Tem um universo de muitos outros que as histórias são bem diferentes dessa. Mas quando a gente encontra né? Essa semana também, uma adolescente com quem eu tive a oportunidade de caminhar, ela fez aniversário. E aí postou lá a foto do aniversário nas redes sociais. Eu tive a oportunidade de falar com ela. E é uma menina que, assim, começou nesse ambiente, né, muito cedo. Acho que quando ela tinha 9 anos, ela já estava em situação vulnerável, envolvida na dinâmica do tráfico de drogas. E, poxa, agora ela tem 20 anos. Primeira coisa, ela está viva. Segunda coisa, ela está bem. Terceira coisa, ela está viva, bem e trabalhando, dando conta da vida dela. É uma menina que já é órfã, né? Ela está dando conta da vida dela, está seguindo adiante. E isso é importante, né? Então, assim, quando você falou, essa semana a gente está aí celebrando 2 vitórias, né? Desse rapaz que está caminhando, está fazendo estágio, está estudando, tá caminhando com o Emancipa, que é um grupo no Rio que prepara os adolescentes para a universidade. Então, certamente, ele vai fazer Enem e deve entrar na universidade dentro de pouco tempo. E essa outra menina está seguindo, está vivendo a vida dela. Então,
São coisas assim que botam a alma da gente, como diz lá no Salmo, né? Como quem sonha. Pô, cara, para algumas pessoas pode não ser nada, mas pra gente é um negócio, caraca, fulano tá... A gente ficou olhando a foto, eu e André, fulano tá estudando, mané, tá fazendo estágio no Ministério Público, que maneiro, não sei o quê. Super animados, assim, com essas histórias, né? Eu te perguntei exatamente porque eu imaginei que vocês teriam, sim, casos. Claro que há momentos, né, em que há tristezas, porque nem sempre as pessoas que vocês acompanham, vocês conseguem enxergar um resultado que seria o resultado esperado, mas com certeza tem esses momentos de alegria. E aí eu fico me questionando, e a gente sempre, nesses papos que a gente tem tendo, a gente sempre fica trazendo essa responsabilidade para nós, enquanto igreja, né? Porque eu penso que, assim como você falou da metodologia do CEBI, de tentar explicar a vida através da Bíblia e dialogar com a Bíblia para buscar soluções para a vida, né? Eu penso que a igreja, ela tem papel fundamental em todos esses conflitos, né? Então, pensando na igreja local, Luiz, de acordo com as tuas experiências aí também, como a igreja local poderia se posicionar diante desse problema? Né? Como a igreja local poderia agir para mitigar esses conflitos? Eu te pergunto em dois sentidos. Primeiro, ajudando antes que o jovem, de alguma forma, possa já ir para a situação extrema de poder estar com problemas ou em conflito com a lei, e esse cara que já está em conflito com a lei, né? Como a igreja poderia ajudá-lo? Então, a igreja ela é muito potente. Independente do tamanho, da estrutura que ela tenha, ela é muito potente. Porque a igreja tem uma coisa que o Estado não tem. Por mais que o Estado se especialize. A igreja tem amor. Amor, eu gosto de dizer que é amor in natura. Sabe assim, como se você pegasse um concentrado, né? Eu sou fruto desse amor. E era um amor que às vezes só tinha arroz e feijão no prato. Mas que me dizia, você vai seguir, você vai avançar, você vai estudar, você vai ser bem-sucedida, você vai ter uma família. E o recurso material era pouquinho. Mas existia ali a vontade forte de que eu avançasse, de que eu fosse bem-sucedida. E essa semana eu fazia recapitulação com o Raiz André. Todas as coisas que esse amor me disse que iam acontecer de boas na minha vida, aconteceram. A despeito de toda a dificuldade. E olha que a primeira década da minha vida é para os fortes, né? Foi um começo bastante difícil. Muitas mulheres com o começo que eu tive não estão mais vivas, ou enlouqueceram, ou estão privadas de liberdade porque cederam à violência a partir da agonia que é você viver uma situação de abuso na primeira infância e tudo mais. Mas é incrível como esse amor se manifestou. E isso é potente na vida da igreja. Sabe a mais velha? Sabe, aquela irmãzinha de oração que ela olha para você com dignidade? Que ela olha... A gente que é jovem de igreja tem isso. Tem uma irmã de oração que olha... Tinha uma no começo da juventude que ela dizia assim, por que tanta roupa preta? Eu quero te ver usando roupa colorida. Eu vou começar a orar e pedir a Deus para Ele te dar roupas coloridas. E hoje eu quase não tenho mais roupa preta. E ela não estava me dando nada de material. Ela só estava me dando amor. Ela só estava dizendo, eu estou orando por você. Eu me preocupo com você. E isso é importante, isso é potente. Para além disso, a igreja tem caixa de som, sempre tem, por menor que ela seja. Tem sala, tem espaço no quintal, sabe? Então, esse espaço ele pode ser utilizado para que, no tempo em que as crianças, né, estão ociosas, elas estejam num ambiente protegido. Sabe, num ambiente onde elas possam ser crianças, onde elas possam se desenvolver. Tem um projeto muito lindo de uma igreja batista na zona norte do Rio, que eles oferecem apoio escolar, mas boa parte do tempo, talvez o mesmo tempo que as crianças passam no apoio escolar, elas passam correndo no quintal, jogando bola, gritando, quebrando coisas. E é maravilhoso
como aqueles meninos já não vão olhar com tanto deslumbramento para o tráfico de drogas, quanto aquelas meninas já não vão olhar com tanto deslumbramento para dinâmicas que levem elas à morte e não à vida. A morte em vida, que eu me refiro, ou a morte do corpo mesmo. Né? Como essa igreja está contribuindo, deixando que aquelas crianças sejam crianças, porque a situação da nossa sociedade é tal que não existe mais espaço para ser criança. Tem uma criatura no Engenho Velho que Deus vai me dar a graça de me aproximar, que deve ter mais ou menos uns 4 anos de idade e que joga futebol na ladeira. Povo de Deus, numa ladeira que passa carro. E com a avó dele gritando, sai daí, esse aqui! E a bola desce, aí ele vai lá e cata a bola e voa. Cara, imagina se aquele garoto tivesse um espaço para ele jogar bola que fosse um plano horizontal, não fosse inclinado. É uma coisa ridícula, mas já é uma outra possibilidade de vida. Né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, vão dizer que é direito de toda pessoa ter segurança, ter alimentação, ter acesso à cultura. Então a igreja pode promover tudo isso, a igreja pode emprestar o seu quintal para que outras iniciativas se desdobrem, fazer parceria, porque nós somos também muito assombrados pelo... A igreja tem que dar conta. A igreja é importante que ela se envolva, mas ela pode se envolver em rede, sabe? E se envolvendo em rede, fazendo parcerias, cuidando em auxílio com quem já cuida, recebendo as professoras e professores aqui no Engenho Velho. Ia rolar o culto das professoras e dos professores em outubro agora, mas eu não sei se o coronavírus vai permitir. Mas é isso, ouvindo a escola, também no Rio, na rede de mulher, na rede, olha, tanta rede que eu me embolo, na Rede Nacional de Ação Social, Renas Rio, a gente teve essa oportunidade de ouvir a escola. O que a escola precisa? Como que a igreja pode ajudar aquela escola que está mais perto, sabe? Como que a igreja pode servir ao território? Então isso eu acho que são ferramentas potentes, né, que o nosso amor dá conta. E em relação à juventude em conflito com a lei, é o olhar de Jesus. É o olhar de Jesus, de olhar e dizer, olha, tá bom, em bom português, né? Você vacilou até aqui? Vacilou até aqui. Mas vamos fazer diferente? Não é aquele papo que Jesus bate com Zaqueu? Então, a gente está aqui, porque a Bíblia dá uma contração aí na história, né? Mas certamente teve uma conversa. Você sabe que o povo aqui sofre contigo, né? Tu tá aí benzão, né? Tua casa, tua família, mas o povo sofre contigo, porque para você tá benzão, o povo tá sendo extorquido, tá deixando de comer para dar pro, né? Parece até algumas forças de segurança paralela que a gente tem no Rio. O povo tem que deixar de comer para corresponder. E aí Zaqueu, Jesus, eu tô vacilando mesmo. Então, aí Jesus deve ter olhado para ele, e aí? Qual vai ser? Aí ele falou, então, se eu vacilei até aqui, eu quero parar de vacilar. E é interessante a gente observar que Jesus só diz que houve salvação depois que Zaqueu decide reparar o dano causado. Então, a igreja pode olhar para a menina e para o menino em conflito com a lei e dizer, tu vacilou até aqui, mas vamos andar na moral agora? Vamos ouvir os seus pais? Vamos ver o que aconteceu? Como é que as coisas chegaram ao ponto que elas chegaram? Porque, assim, pensando em infância e pensando em adolescência, eu tenho percebido que, na real, o problema da sociedade somos nós, os adultos. Que se a gente deixar as crianças e os adolescentes sozinhos, eles resolvem, né? O mundo encaminha de uma maneira maravilhosa. É só pensar como a gente resolvia as coisas na nossa adolescência, né? A gente resolvia tudo muito fácil.
Não tem, há muito tempo viralizou uma oração de uma menina que ela falava: Jesus, age na mente das pessoas para elas levarem as pessoas para casa. Então é isso. verdade. Muito, mas é assim e, mesmo. então, assim, é isso. A gente pode caminhar para... E eu falo de coisas bem práticas. Caminhar para tirar a carteira de identidade, caminhar para matricular na escola, porque a escola tem que receber, por exemplo, tem uma questão bem prática. A escola tem que receber o egresso a qualquer tempo. O egresso tem o direito, pela lei, a não precisar aguardar o período de matrícula. Mas nenhuma escola quer um egresso. Então, eu e você, a gente pode ir à escola, ficar igual aquela mãe na porta. E aí, professora, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Fulano tá bem? Fulano, ó, tô aqui com você, tá? Se acontecer alguma coisa, fala comigo. Porque essa figura que nos protege, que a maioria de nós teve uma figura que nos protegeu. Via de regra, as adolescentes e os adolescentes vulneráveis não teve. Não tem. Teve alguém que deu comida, deu banho, mas não teve. Tanto que, às vezes, o primeiro aniversário é comemorado dentro da unidade na festa de aniversariante do mês. E a pessoa já tem 15, 16 anos. E ela sequer teve aniversário. Tem adolescente, no histórico do socioeducativo do Rio de Janeiro, por exemplo, que sequer tem identidade. Que é o sistema socioeducativo que emite a identidade da pessoa. Que vai atrás da certidão de nascimento da pessoa. Então, assim, significa que pode ter uma ação muito prática. Ah, tem um irmão na igreja que atua no Detran, no setor de identidade. Então, esse irmão pode ajudar. Eu não sou esse irmão, mas eu tenho o telefone dele. Eu sei onde encontrar. Então, eu posso ligar para esse irmão e dizer, para essa irmã, irmã, me ajuda aqui, que fulano precisa tirar a carteira de trabalho, fulano precisa tirar a identidade. Irmã, ó, eu tô aqui, eu tô fazendo acompanhamento escolar. Tem dois filmes que eu gosto muito e recomendo para quem quer caminhar com os adolescentes. Um é The Blind Side, com a Sandra Bullock, que ela adota um jogador de futebol americano. E o outro é Preciosa, que tem uma escola que é meu exemplo, assim, cada um ensina um. Pensa se a gente pegasse uma pessoa só, um egresso, uma egressa, e dissesse, ó, eu vou caminhar com você até você, como os discípulos fizeram. Tem um fragmento no texto da porta, do paralítico na porta do templo, que é maravilhoso. E eles o seguraram até que os seus joelhos se firmassem. Saca? Cara, isso é incrível. Porque, assim, ali pode ter sido um pouco de tempo. Mas se a gente traz isso para a vida, eu vou caminhar contigo até o seu joelho se firmar. Eu vou caminhar contigo até você se sentir seguro para caminhar sozinho. E isso é algo que a gente pode fazer, sabe? Que cada uma e cada um de nós pode fazer. Então, eu penso que o papel da igreja é esse papel do cuidado, sabe? É esse papel de, você está ferido? Vamos tratar a ferida. Se está precisando, é óbvio que a gente não vai anular a força das pessoas, né? Não vai, a gente só pode fazer aquilo que é tranquilo para a gente fazer. Não é recomendável que ninguém faça mais do que pode. Mas você imagina se um monte de pessoas, uma igreja, por exemplo, com 50 pessoas, se cada uma fizer um pouquinho, a gente já vai começar a mudar a realidade. E aí a gente pensa o seguinte: aquela adolescente ou aquele adolescente egresso, ele tem irmãos e irmãs, ele tem uma comunidade. Se ele é resgatado, as crianças mais novas, se ela é resgatada, estão olhando para ele. E aí estão falando, poxa, olha só, fulano estava como? Todo lascado. Aí, pô, o pessoal da igreja começou a andar com ele e fulano ficou na moral. Pô, a igreja é maneira, né? Pô, tem cachorro quente na igreja, vou lá na igreja. Aí já não são um, são dois. Aí, desse dois, criança é socialista, né? Sem, no sentido bom, tá, gente? Sem considerar as tretas políticas. Mas eu digo que eles são socialistas porque já perceberam que eles não aproveitam nada sozinhos. Onde eles vão, eles têm que chamar... No Engenho Velho é assim, tem que chamar pelo menos 3.
Então, quando a gente faz conta, a gente pensa assim, a gente queria fazer para 25 crianças, vamos fazer comida para 75, porque é o que vai acontecer. Sempre. Pastora Tayane e Cristiano já tiveram lá, fechou o olho, tem 5, abriu de novo, tem 50. Então, é isso. Essa pessoa está sendo vista, como diz o apóstolo Paulo, né? Está sendo carta viva. E aí tem a família dessa pessoa. Aí você pensa, eu não posso caminhar com a pessoa privada de liberdade ou em conflito com a lei. Eu não consigo, Liz. Mas e a família dessa pessoa? E a avó dessa pessoa? E a mãe dessa pessoa? A Casa Mãe Mulher, no Rio, acolhe as mães e as famílias dos adolescentes. Tem mulheres que trabalham na Casa Mãe que nunca entraram na unidade socioeducativa. Só veem adolescentes quando eles saem e vão lá se despedir. Mas todas essas mulheres acolhem as mães, abraçam as mães, oram com as mães, acolhem as avós, abraçam as avós, oram com as avós. Então, assim, de repente você não tem estrutura e tudo certo, tá tudo certo, para caminhar junto com o adolescente, junto com uma menina, junto com um menino. Mas você pode caminhar com a família. Você pode, assim, olha, eu não posso caminhar com o adolescente, mas eu posso dialogar com o Sebrae para que o adolescente egresso tenha emprego. Eu não quero dialogar com o adolescente, mas eu posso dialogar com as instâncias dos empresários da cidade, por exemplo, para que haja uma política para que os adolescentes possam trabalhar quando saírem da medida socioeducativa. Eu posso conversar com a escola para a escola não rejeitar os adolescentes egressos. E aí a gente vai, sabe, juntando as coisas. Então, assim, tem muito para a igreja fazer. Liz, assim, o início da tua fala, e toda ela, né? Mas o início, aí você me quebrou. Eu acho que eu estava precisando demais repensar. A gente vai fazendo tanta coisa, né? Vai conversando tanta coisa e tantos diálogos, e a gente e uma coisa que às vezes vem na cabeça da gente é olhar para a igreja, é sempre trazer muita coisa que a gente questiona, né? Muitos questionamentos a respeito da igreja. E aí às vezes a gente pode até se questionar, por que a gente insiste tanto com esse negócio de igreja, né? Porque tem tanta coisa ainda para ser mudada, para ser transformada, por que a gente insiste? Aí tu me ajudou demais dizendo, porque é nesse local, né, entre esse povo, que a gente pode ter duas coisas fundamentais, esse amor, né, esse olhar de amor, esse olhar que olhou para nós quando a gente chegou, porque todos nós chegamos de alguma forma assim, né? Todos nós recebemos de alguém quando talvez a gente chegou tão quebrado, como tanta gente está quebrada aí fora, e alguém olhou para a gente com esse amor, né? E agora a gente tem a obrigação de olhar com esse amor também, com tantas outras pessoas, porque a gente vai se convertendo nessa caminhada. E é esse povo, né? Esse povo de igreja, né? Que tem sim, pelo menos para ter esse olhar de Jesus, né? E isso é maravilhoso demais, vale a pena insistir, né? A gente a gente dialoga com tantos grupos de tantas matizes diferentes, né? E as pessoas têm tantas possibilidades de soluções para os problemas e tanto, mas eu continuo acreditando, eu continuo pensando que caminhar na igreja, caminhar com esse povo de Deus, né? Com esse povo de Jesus, esse povo que foi chamado de cristão, não se chama, mas que foi reconhecido como cristão, vale a pena, né? Vale a pena porque a gente tem algumas possibilidades que talvez muitos grupos aí não tenham. E por isso, Liz, diante disso que você já falou, eu queria aprofundar um pouquinho mais e te aperrear um pouquinho mais a respeito disso, sabe? Eu queria te perguntar como é que esse povo pode ser socorro, né? Sei que você já falou muito disso, mas como é que esse povo pode ser socorro diante dessas situações, né? Qual o nosso papel como igreja? Aí eu não falo mais como igreja local, mas como essa rede de relacionamentos, né? E é muito legal aquilo que você estava falando, porque a gente tem que começar a pensar mesmo nesse sentido. Aquilo que eu faço pode ser pequeno, né? Aquilo que eu faço sozinho pode não ter um resultado grandioso, mas juntando o que nós fazemos, o que a igreja pode fazer, o que todos podemos fazer, isso é um trabalho grande. Eu acho que pensar em rede, pensar em que nós, juntando essas forças,
podemos transformar muitas vidas, muitas realidades, é fundamental. Então, como é que essa igreja pode ser socorro na vida dessa juventude que está em conflito com a lei? Então, eu tenho que tirar uma dúvida com você. A gente vai cair daqui a pouco. Se a gente cair no meio da conversa, a gente volta para terminar, porque eu falo pra caramba, então eu tenho que organizar para a gente não perder, né? Porque também tem a questão da gravação e tudo mais, você precisa fixar e tal. Uhum. Então só pensa nisso aí e pronto. Eu acho que a gente vai cair daqui uns 7 minutos, se eu não me engano. Daqui uns 7 minutos a gente cai. Aí a gente faz assim, a gente volta, se cortar a tua fala, você finaliza, aí eu abro rapidinho para o pessoal e eu queria pedir que o pessoal já preparasse 1 ou 2 perguntas aí para a gente finalizar o nosso papo, tá bom? Mas fica à vontade. Demorou então. E aí, assim, a igreja enquanto instituição, ela tem 2 prerrogativas importantes. Uma delas é o controle social. A igreja pode se enganjar em como está sendo destinada a verba, os recursos, se os recursos destinados estão chegando para esse grupo, né? Se os direitos estão sendo cumpridos, né? Então, isso é uma atribuição que a igreja instituição pode desenvolver e que é muito importante que seja desenvolvida, né? Outra coisa, a igreja, a gente adora cantar, né? Farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, abrigo no deserto. É só a gente botar isso em prática. Entendeu? É só a gente parar e pensar, tem uma família ou uma pessoa que eu tô vendo que tá ali à beira do caminho, né? Como o homem que foi assaltado lá estava. Então eu vou ser farol, flecha, ponte e abrigo na vida daquela pessoa. Com o quê? Eu vou ser hollywoodiana, vou mudar tudo? Não. Com o que eu tenho. O que eu tenho e que eu posso ofertar? Quando eu comecei a minha trajetória de missão, eu só tinha abraço. E eu briguei um bom tempo com o Espírito Santo, que eu falei assim, o senhor tá brincando comigo, né? Que eu vou abraçar as pessoas. Eu não vou fazer isso, eu não vou sair da minha casa para abraçar ninguém, até porque abraço não resolve o problema de ninguém. E o Espírito, pacientemente, dizendo, vai sim. Vai lá, ó, fulano, você precisa abraçar. Outro fulano, precisa. Vai lá, dá um abraço. Não vou. Que isso? Eu não tenho, na época, no Rio, a passagem de ônibus era R$3,50. Eu não tenho R$3,50 para ajudar na passagem, eu vou abraçar quem? Aí o Espírito lá, insistindo comigo. Depois que eu obedeci à voz do Espírito, tantas coisas começaram a acontecer, tantas oportunidades começaram a vir, tantos aprendizados, né? E ainda hoje, o Espírito diz, vai lá e abraça. E com o abraço a gente começa a caminhar. Com o abraço a gente começa a dialogar e começa a ver o que é possível de ser feito. Como eu já disse antes, sem desprivilegiar a força de ninguém. Porque uma coisa que a gente aprendeu errado, sabe? É que a gente inaugura a existência das pessoas. A parte colonialista do evangelho, né? Diz que a gente inaugura que a partir da nossa chegada, a vida da pessoa precisa dar um giro 180. Não. Mas a gente tem muita potência no cotidiano, no caminhar, no todo dia, no afeto, nesse afeto positivo, no sentido de olhar para alguém e perguntar sinceramente, como é que você está? E parar para ouvir. Sabe, agora, nesse tempo que a gente está de pandemia, fazer uma chamada de vídeo, fulano, eu quero te ligar para te perguntar, como é que você está? Ou fazer igual o Santander, como é que eu posso te ajudar hoje? Daqui do meu lugar, sendo quem eu sou, o que eu posso fazer por você hoje? Né? E assumir que tem coisa que a gente não pode, tem coisa que a gente não consegue, tem coisa que não dá. Mas, por outro lado, a gente também tem um repertório muito importante de potencialidades, de coisa que a gente pode, de coisa que a gente consegue, de coisa que dá sim pra gente. Entende? Então, assim, eu acho que é se colocando
primeiro para olhar quais são as minhas potencialidades, né? E aí, a partir dessas potencialidades, encontrar outras potencialidades. E outra coisa importante é The Blind Side com a Sandra Bullock, só para responder ao Soares. E Preciosa. Depois eu mando para o Daniel e ele coloca, se você tiver o contato dele, ele coloca no grupo e tal. Preciosa, o nome do outro filme. E aí, outra coisa importante, assistência religiosa é direito dos adolescentes e das pessoas privadas de liberdade. Então, qualquer unidade pode receber, agora não, por conta da pandemia, mas quando as visitas forem autorizadas, a igreja pode, por exemplo, identificar qual é a unidade socioeducativa mais perto da igreja. E ir lá, uma vez por semana, dialogar com os adolescentes. E também para perceber, sabe? Vamos tirar esse estigma? Vamos nos aproximar? Assim como Jesus se aproximava das pessoas que não era para se aproximar, vamos nos aproximar como Jesus e ver o que é possível, o que é importante de ser feito, como que a gente pode colaborar. Agora, na pandemia, por exemplo, a gente está escrevendo cartas para as meninas no socioeducativo do Rio. É o que a gente pode fazer, escrever cartas, porque é a atuação que é suficiente, que é possível. E tem outras coisas que são possíveis, né, e que podem ser feitas, e que podem ser encampadas. E vai também da gente se dispor, sabe? Como Jesus fazia, sabe? Se colocar à disposição. Jesus, ele se colocava numa situação que você falava assim, gente, é sério mesmo que ele fez isso? Ele falou com essa moça que era de outra etnia, para que... qual a necessidade que ele tinha de puxar conversa com essa moça? E ele puxou conversa com a moça. E da conversa com a moça, muitas outras coisas surgiram, além do copo d'água que ele pediu, né? Então, a gente pode se colocar disponível. E essa atuação ela é muito peculiar. Por quê? O sistema socioeducativo, por exemplo, ele é de gestão estadual. Então, cada estado da federação tem o seu conjunto de... existe um documento que rege o país, que chama SINASE, né? Tá na íntegra no Google, você pode ler pelo Google. E existe o estatuto, que também é nacional, e existe o regimento de cada órgão. Por exemplo, no Rio é DEGASE, aqui na Bahia é Fundac. E na Paraíba eu não sei como chama, mas Fundac também, se aproximar para perceber quais são as possibilidades a partir da unidade que está mais perto aqui da gente. Ou, por exemplo, como é a fila dessa unidade? A família que vai visitar o adolescente, ela fica onde? Ela fica na rua? Se ela fica na rua, o que nós, como igreja, podemos fazer por aquela família que certamente veio de longe, certamente com pouco dinheiro, certamente com criança pequena? Como é que nós, como igreja, podemos colaborar com as famílias dos adolescentes privados de liberdade? Que papo bom, viu? Fico muito feliz de ter essa oportunidade de conversar contigo aqui. Assim, a gente às vezes pensa que o tema, né, a gente vai tratar de um tema que pode ser um pouco mais sisudo e tal, mas você está dando uma leveza muito bacana e assim, com algumas palavras que nos desafiam, né? Para mim tem sido muito bom poder partilhar contigo e com outras pessoas também que estiveram conosco esses dias, porque é sempre desafiador para nós, né? Sempre nos coloca, eu acho muito bacana que não nos coloca, às vezes a gente pensa que vai só apontar, denunciar os erros estruturais, né? Apontar algumas questões que a sociedade precisa avançar para melhorar, mas eu sempre penso que aponta muito para nós, né? Aponta muito como nós, dentro das nossas possibilidades, sem exceder os nossos limites, mas dentro daquilo que o Senhor nos deu, dentro daquilo que o Senhor nos colocou, como nós podemos também contribuir para ajudar na transformação dessas realidades. Eu fico muito feliz com tudo que a gente vem conversando essa noite.
tá bom? E já temos praticamente quem estava com a gente, quase todo já voltou, então fica à vontade. Então, eu estava falando da gente colaborar na medida do que a gente pode. Por quê? Quando a gente fala do ambiente em conflito com a lei, a primeira coisa que vem é essa dificuldade que você mesmo colocou, né? De lidar com uma pessoa que está num lugar que para a gente é um lugar que traz, né? Sabe? E aí? Como é que eu vou fazer? Né? A gente não sabe o que fazer e a gente tem medo porque a gente não sabe o que fazer. Se qualquer um de nós for solto numa rua na China amanhã de manhã, a gente vai ficar parado lá. Até lembrar se a gente tem o celular no bolso, se a gente pode usar o tradutor. Né? Eu fiquei apavorada que um amigo que morou na China falou que lá não tem endereço. Que as pessoas têm outra forma de organização. Falei, gente, eu não ia conseguir. Como é? Na Bahia, que é por ponto de referência, eu já me enrolo toda, porque baiano não se movimenta por endereço. É sempre perto de, ao lado de, Eita. por aí. Então, assim, é normal temer. E aí a gente pode ir se aproximando da temática, né? Tem uma série de filmes que são legais de assistir. Tem um que tá completo no YouTube, chama Juízo. É um documentário, mas eu não vou dar muito spoiler, não, só pouco spoiler. É um documentário que a autora, a diretora, se utiliza de um recurso para poder mostrar a dinâmica dos adolescentes, né, em conflito com a lei. E aí, qual é o recurso, vocês vão ter que procurar aí para poder saber. E é muito potente na narrativa, em como a coisa se desdobra. Para você que é do direito, é um materialzão assim, para olhar para o judiciário também, nessa dinâmica da adolescência. Né? Então, assim, você pode se aproximando da temática, você pode dialogar, você pode perguntar, você pode orar, sabe? Começa a orar, pedir a Deus, eu me senti de alguma forma chamado, como é que eu faço? Mas eu não sei por onde começar. É como eu te falei, Deus, ele vai, à medida que a gente se dispõe, é o que rolou lá com Moisés, né? Que Moisés falou, como é que eu vou tirar uma galera da condição de escravizada, se eu não consigo nem falar direito? E aí Deus responde para ele, queridão, só você abrir a boca que o resto é comigo. E Deus faz isso com a gente, sabe? Eu sabia muito pouco. Eu tinha assistido, antes de ingressar no sistema socioeducativo no Rio, eu tinha assistido uma aula em 2005. Aí depois, em 2010, eu ingressei numa unidade e eu ingressei assim, né? O que é? Como é que acontece? Aí fui percebendo as coisas, fui convivendo com as pessoas. E esse entendimento, nós somos todas e todos pessoas. Existem as áreas, né, da nossa vida que pouca gente ou ninguém conhece. Mas nós todos somos pessoas. Então, quando a gente aproxima a nossa humanidade, a gente tem a oportunidade de fazer descobertas que a gente jamais imaginou. Todo mundo tem um membro na família que, ao longo de, 20 anos, ele tem um evento que ele foi afetuoso com alguém, que ele deu um sorriso, que ele brincou, que ele deu um beijo. Né? Porque naquele um momento a humanidade dele teve espaço e pôde, sabe, fluir. Depois voltou ao normal. Mas é isso, porque existem essas possibilidades e esses encontros, eles podem ser provocados. A gente pode provocar esse tipo de encontro, provocar esses acessos, né? E essas oportunidades a gente tem num ambiente que, assim, cara, a galera do socioeducativo, quando eu paro para pensar assim na condição vulnerável, sabe? Eu fico muito, muito tocada. Porque no Rio de Janeiro, por exemplo, há adolescentes que não conhecem o pai,
A mãe, enfim, não deu conta. Tem um adolescente que ele era de... Essa expressão é péssima, mas é isso. O pai não era conhecido. A mãe ficou doente, morreu. Quem cuidava dele era a avó. A avó também morreu. A vizinha ficou com pena dele e acolheu ele para dormir na varanda. E era isso que ele tinha. Ah, mas tem a escolha da pessoa, tem gente que passou por isso. A gente também escolhe e a gente já vacilou milhares de vezes. Talvez não no nível do conflito com a lei, mas já vacilou. Nossos pais estão aí que não deixam a gente mentir sozinha. Né? Então, assim, se você pode exercer esse lugar, sabe, de apoio, Carol, tô aqui contigo. Eu, lá no Rio, eu falo, aqui em Salvador, não sei se tem, eu ainda não vi, mas lá no Rio tem um negócio que é uma máquina de sorvete, que é um sorvete bem, né? Um negócio assim, Cristiano sabe o que que é. É uma máquina que tem umas garrafas de vidro. Se eu perguntar para ele, ele vai saber direitinho que na Baixada tem um monte. Sorvete da garrafa de vidro. Mano, aquele bagulho é um quisuco que o cara bota ali. Mas é bem rudimentar para colocar num nível que, né, possa zoado. Tentar explicar para você. Bem zoado. Às vezes o que você pode é convidar alguém para tomar um sorvete da garrafa de vidro, cara. Às vezes o que você pode é dar uma volta na praça uma vez por semana. Tem um pastor querido lá no Rio que ele tomava açaí com adolescente. Toda semana ele sentava, tomava açaí com adolescente. Era o que era possível, sabe? Então, assim, se a gente dispõe o nosso coração, Deus ele vai ajudando a gente, né, a construir um caminho. Eu acho que a gente pode abandonar a coisa de que a gente já tem que chegar com tudo pronto, com a estratégia, com o modelo, com a revolução. Não, vamos nos aproximando passo a passo, saca? E aí se aproximando, percebendo, aí tem hora que vai dar bom, tem hora que não vai dar bom, e aí você pode pedir ajuda a outras pessoas que já estão na trajetória. É muito o desejo do nosso coração que essa iniciativa, né, de atuação com a juventude, com os adolescentes privados de liberdade, com a juventude em conflito com a lei, seja uma agenda da região missionária do Nordeste, porque nós temos um grande número de adolescentes em condições assim muito difíceis, porque aqui, por exemplo, você tem um adolescente que comete um ato infracional no interior e que ele vai cumprir medida, tipo, ele cometeu ato infracional em Madre de Deus, que é aqui na Bahia, no interior, ele vem cumprir medida em Salvador. E como é que faz com essa família? Como é que faz com a continuidade das coisas? Entendeu? Como é que faz com o acompanhamento, com a visita? Porque vir desse interior para cá custa um bom dinheiro. É um absurdo isso. Entendeu? Uma afronta à legalidade, né? Mas é o que acontece. Acontece. Né? Para você ter uma ideia, né? Então, assim, em João Pessoa, não, em Recife, só tem uma unidade feminina em Pernambuco todo. Então, em qualquer lugar do Recife que uma menina cometa ato infracional, ela vai para essa unidade, que, como é no Rio também, né? Ela vai para essa unidade. No Rio tem duas. Ela vai para essa unidade em Recife. Não importa de onde ela... E todo mundo com quem eu converso depois que eu cheguei na Remini fala que as distâncias aqui são todas continentais. Assim. Tem um lugar aqui, eu tenho um amigo que é de Jequié, que ele passa 6 horas para chegar em Salvador. De Jequié para Salvador. E é tudo Bahia. Então, assim, como é que a gente pode se movimentar a favor não só dos adolescentes, das meninas e dos meninos, como das famílias deles? Né? Como que a gente pode usar aquilo de repertório que a gente tem, que às vezes é um pouquinho a favor dessas pessoas. Eu gosto muito de pensar que a gente pode ser flecha, ponte e abrigo.
sabe? Igual a gente canta, eu acho que a gente pode pôr isso em prática e pode ser bênção. Que massa, Liz, massa mesmo, assim, a gente, com certeza, foi colocada essa semente no coração, o desafio, e aí você falando muito em respeito da nossa região, né, e aí, quem sabe, o Senhor está agora, né, o Espírito Santo está movimentando aí corações para aderirem, né, e já se prontificarem também a fazer parte dessa rede. Então, por mim, fechou, sabe, conta comigo. Sabe que pode contar comigo mesmo. E Acabou a live aqui, eu já vou te mandar mensagem no WhatsApp para a gente começar a movimentar esse negócio manda aí. Sim, eu tinha até falado com o Cristiano a respeito de alguma coisa parecida, mas aí eu acho que aí a gente vai formatando as coisas para a gente ir trabalhando nesse sentido, tá? Conta comigo mesmo. E eu queria abrir espaço rapidinho aí, se alguém tiver alguma pergunta mais, para aproveitar, né? Aproveitar a missionária Liz, que é famosa do Intercept agora, né? O The Intercept colocou ela lá. É igual ser rico no banco imobiliário. Parecido, né? Só quem sabe é a gente, né, Lívia? Boa. Pronto, pessoal, mas vamos abrir rapidinho aí para vocês quiserem fazer algum questionamento, trazer mais algo aqui para a gente conversar nos próximos minutos, tá bom? Se não tiver nenhuma questão, eu vou agradecer a Liz, né, e abrir para que ela faça as considerações finais. Mas seria muito bacana se alguém fizesse alguma pergunta, alguma dúvida a respeito de tudo que ela falou essa noite, também do trabalho que ela faz lá na Bahia, também da trajetória dela lá no Rio de Janeiro. Seria interessante se você pudesse fazer algum questionamento. Certo? Ao longo da conversa, algumas pessoas fizeram alguns comentários e aí a gente foi se perdendo, mas era tudo em cima daquilo que a gente já estava conversando. Tá bom, Liz? Então, eu acho que os irmãos... acho que ficou bem claro tudo que a gente conversou, né? Eu fiquei particularmente muito feliz pelo nosso papo, por tudo que a gente conversou. Então, eu quero te agradecer, né, por dispor do teu tempo, por nos animar nessa caminhada, nos chamar, nos desafiar a voltar o nosso olhar como igreja e também nosso olhar como discípulo e discípula do Senhor para o trabalho com a juventude em conflito com a lei. Chamar a atenção mais uma vez da gente que o nosso olhar não é um olhar para pessoas diferenciadas, mas um olhar para iguais, olhar entre pares, né? Olhar de que nos humanizarmos a ponto de olhar para o outro como humanos que são e como nós somos também. Então, e lembrar que o papel da igreja sempre é esse, o papel de amar e o papel de olhar assim como Jesus olhou. Então, eu fico muito feliz com essas tuas palavras. Eu quero te agradecer, né, dizer que para mim foi muito edificante. Eu espero que para os nossos irmãos, para toda a nossa comunidade, todos que estiveram aqui e os que vão ter acesso a essa live depois, possa também ser edificante, assim como foi para mim. Então, eu deixo meu abraço, o abraço do Cristiano, da pastora Tayana, e da nossa comunidade para ti, né, para os irmãos aí, irmãs aí na Bahia, né, para o nosso pastor Raz André. Então, Deus abençoe vocês. Então, fique à vontade para abraçar os nossos irmãos, fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer também pela oportunidade, né? Esse é um tema muito caro para nós, né? Poder falar dessa atuação e poder também convidar as pessoas a conhecerem a temática, a conhecerem o cotidiano e, de alguma forma, se você hoje orar pelos adolescentes que estão, né, em situação de privação de liberdade, pelas meninas e os meninos e pelas famílias deles, a gente já terá ganhado algo, né? Já terá sido importante esse momento aqui. Se você, além de orar, pudesse mobilizar de alguma forma do seu lugar, das potencialidades que você tem, daquilo que é simples para você, né? Se mobilizar para contribuir com a retomada da vida, com a continuidade da vida, né? Isso também será um ganho, uma bênção. Então, eu quero agradecer à Igreja Metodista em João Pessoa, agradecer à pastora Tayana, agradecer ao Cris, né? Dizer que as férias do ano que vem estão aí, a gente está esperando vocês. Que se puder rolar um intercâmbio também, depois, independente das férias,
Quando o Átila e a Natália aparecerem juntos, eu digo que eu só vou fazer qualquer coisa com tranquilidade quando o Átila e a Marino e a Natália Pasternak aparecerem juntos na televisão, fizerem um pronunciamento e se abraçarem no final, que aí a gente está liberado. Mas quando isso acontecer, quando nós pudermos voltar a aglomerar e vocês quiserem também vir aqui, estar com a gente no Engenho Velho da Federação, pedir à igreja que ore pelo Engenho Velho da Federação, ore mesmo, ore de verdade, porque além das questões, né, do coronavírus, da pandemia, a gente ainda está passando por uma série de conflitos armados no território, né, por conta dessa disputa de território que acontece em torno do comércio de drogas ilícitas, e pedir que Deus tenha misericórdia dos moradores e das moradoras. Nas últimas 2 semanas, 3 mães já perderam seus filhos, né? E aí eu fico sempre me colocando, fazendo esse exercício de empatia, né? Porque perceba, quem é marido, mulher, fica viúva e viúvo. Quem é filho, fica órfão. Mas e quem perde um filho? É algo tão antinatural que nem nome tem. Olha que o português é vastíssimo em palavras. A gente é um dos idiomas que tem mais palavras no mundo. E a gente não tem uma palavra para isso, né? Então, eu fico sempre fazendo esse exercício de empatia, né? Então, assim, a comunidade tem experimentado todos os dias praticamente situações de conflito. Orem também por esses jovens, né? Uma irmã lá da igreja estava orando esses dias e ela falou: Senhor, que em lugar da arma seja a tua palavra. E eu fechei coro com ela nesse pedido, né? Que a palavra de Deus seja substituta das armas. Amém. Que as vidas sejam preservadas e que não haja mais morte. Porque a gente pensa às vezes que a morte é só daquela pessoa. Não é, né? Todos nós, de alguma forma, somos afetados por isso, né? Em maior ou menor grau, todas e todos nós somos. Então, pedir ao povo que ore pelo Engenho Velho da Federação, que ore por Salvador, que ore também por esse casal aqui, Raiz e Liz, quarentenado, né? Para que Deus continue dando graça para a gente passar por esse tempo e que você, de alguma forma, deixe o Espírito continuar essa conversa com você. Certamente ele quer continuar, porque Mateus 25 diz lá: tive fome, tive preso e tive nu. E estive doente. Então, certamente o Espírito tem uma continuação para você e para mim nesse papo, e que você abra o seu coração, abra a sua mente e permita que esse papo continue, permita que o Espírito fale com você e responda a ele, na medida do que você puder. Às vezes você vai ser desobediente e tinhosa como eu, que disse assim: não, eu não vou não. E ele disse: vai. E ele ficou discutindo comigo o tempo que eu precisei, até eu me convencer. E a graça de Deus sempre se manifesta. Deus ama a gente, então ele nunca vai colocar a gente numa situação que seja mais difícil do que ele mesmo possa cuidar da gente para passar por ela. Gratidão, Daniel. Não pode abraçar, né? Estou chateada com essa parte. Então, dá um toquinho no cotovelo aí do povo por mim. E tomara que a gente se encontre em breve. Amém. Um abraço. Com certeza. Muito obrigado, Liz. Né? Foi uma bênção, né, esse nosso bate-papo. Fiquei muito feliz mesmo. Quero te agradecer mais uma vez. Também quero agradecer aos irmãos e irmãs que acompanharam o nosso bate-papo, estiveram conosco aí nesse mais de 1 hora, né? Então, quem permaneceu foi porque realmente aproveitou aquilo que a gente estava conversando. E eu quero te pedir que você que esteve aqui conosco, que você faça isso o favor de manda para os teus contatos, né? Eu acredito que tem alguém que o Espírito Santo quer também fazer com que tenha acesso a essa nossa conversa, a esse tema, e talvez você seja esse canal para abençoar a vida dessa pessoa, para que ele possa, ou ele ou ela possa estar sendo inspirada a começar um trabalho, ou se engajar em um trabalho também nesse sentido.
Tá bom? Então, Deus abençoe a você que esteve conosco. Mais uma vez, Liz, muito obrigado. Dá um abraço aí, né? O toquinho no Ras. Né? Força nesse período de quarentena. Né? A gente que é, assim, muito... que gosta de gente, para nós é mais desafiador, né? Esse período todo de quarentena. Para quem gosta de... é bem sofrido. Mas o Senhor vai nos fortalecer, vai nos manter com a cabeça boa para resistir esse período. E aí, quando o tempo de abraçar voltar, a gente vai estar todo mundo junto aí para poder também participar desse momento de alegria. Tá? Muito obrigado, Deus te abençoe. Mais uma vez, deixa um abraço aí da pastora Tayana, do nosso irmão Cristiano, e de toda a nossa comunidade aqui da Igreja Metodista de João Pessoa. Abraço a todos, viu? Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, gente.